Abram as câmeras e os microfones. Falem comigo hoje. Hoje eu vou deixar um pouco mais aberto, porque é o nosso último. Estão me ouvindo direito? Sim, Ah, ótimo. E aí, como estão? Eu senti falta do grupo semana passada, não sei vocês. eu também. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, enquanto todo mundo está chegando. Lembra que eu, na semana retrasada, eu falei assim para vocês: eu não sei por quê, mas eu só tenho uma sensação que eu tenho que desmarcar. Lembram disso? E aí eu falei assim: olha, não me perguntem o motivo, mas é forte, então, quando vem as intuições assim na minha vida, eu faço. Eu cheguei a Lisboa às 6 horas da manhã, 6h30. Eu tinha pedido à pessoa do evento para fazer para mim meia hospedagem, né? Porque de eu entrar e depois entrar às 14 e fazer os outros dias normais. Cheguei lá, a pessoa tinha esquecido de fazer a minha meia hospedagem. Eu só pude entrar no hotel, assim, tanto que eu fui fazer outros passeios, às 14 horas da tarde de lá, que seriam às 16. Não, às 14 de lá seriam às 10 daqui. Olha que interessante. Se eu tivesse ficado na estrutura, estou falando isso para que vocês ouçam como a gente precisa aprender a se ouvir. Se eu tivesse ficado na rigidez, lembram quando eu expliquei a questão da estrutura e fluxo, né? Que estrutura é a ordem, a organização, o fluxo é o movimento. É lógico que eu não tenho que viver, porque aí se eu vivo assim, eu também vivo sem nenhum tipo de estrutura. Isso, uai, meu óculos, vou ter que fazer sem óculos hoje. É, achei que estava aqui. Eu devo ter por. Pede para o Alberto para onde ele pode, eu posso ter guardado, por favor, Thiago. Ou está na área gourmet, ou pode estar no nosso quarto. Ou na minha bolsa. Algum lugar vai estar, né? Aí, estrutura, paredes, né? Fluxo, movimento. O que é o legal? Se é muita estrutura e pouco fluxo, a água apodrece. Então, vamos imaginar nesse caso que eu estou contando para vocês. Não combinei, tem que ser assim, eu tenho que fazer o combinado, no aspecto bem de rígido. Eu não teria conseguido dar aula para vocês. Ou teria dado no saguão do hotel, e com certeza eu estaria cansada, eu não conseguiria ter tomado um banho. Lá estava um calor de 40 graus, você teria sido horrível. Dia. Entende? Bom dia, teria sido horrível. Então, quando você, lógico, eu também não vim, falei assim, vai ser isso e pronto, desse jeito e pronto. Consegui, viu, Thiago? Aí ele falou, obrigada. Aí você sente, aquilo fica forte, forte, forte. Aí você fala, deixa eu ver se para as outras pessoas está tudo bem. E aí, a partir do momento que está tudo bem para vocês também, quando aconteceu, eu comecei a rir. Eu falei assim, gente, como a vida é mágica. Então, em muitos momentos, vocês também precisam aprender a se ouvir. Quem aqui tem facilidade em se ouvir? Eu não. Eu não, né? Já percebeu quando a intuição vem e você não se ouve? Aí depois aquilo acontece e você fala assim, né? Vamos falar, por que não me ouvir? Exatamente. O nosso trabalho aqui também é sobre isso. É sobre aprender a se ouvir. Porque pode não parecer, mas nós somos deuses no aspecto não de ser Deus, mas no aspecto de ser, diz lá na Bíblia, né? Criado à semelhança de Deus, não é assim? Se nós somos uma parte dele, nós também temos essa conexão com o profundo. E se eu não me permito ouvir essa conexão, eu vivo batendo cabeça.
Por isso que muitas vezes algumas de vocês podem não estar bem, ou no amor, ou no trabalho, ou estar num lugar e ainda não ter passado aquele lugar. Vocês lembram que eu brinquei com vocês e falei assim, ó, não sei o que que é, não, mas vou. Lá em Portugal, fui, aí me convidaram para outra palestra, mas aí o dia 27 eu não volto. Fui para o podcast. Você conhecia o povo? Não. O povo me viu nas palestras, foi me convidando. Depois fui gravar alguns vídeos, terminei gravando algumas coisas. Eu falei assim, gente, como a vida é mágica. E a gente precisa ter coragem para ir nela. Eu já devo ter contado para vocês a história da piscina, né? Todo mundo conhece a história da piscina? Não? Quem não conhece, Hum, levanta a mão. eu acho que eu não lembro. Eu Ok. não. Então, eu vou começar a nossa história hoje, para a gente finalizando, pela história da piscina. E é tão interessante que essa história da piscina não estava, olha aqui também, na minha palestra. O evento foi sexta, sábado, domingo. Conheci lá a irmã do Cristiano Ronaldo, achei o máximo. Depois eu conto essa fofoca para vocês. Aí é outra coisa. É, e eu fui vendo as pessoas com medo da vida, né? Lá, as pessoas no evento. E essa história da piscina não estava, mas eu terminei começando a palestra com ela. E adivinha? Todo mundo só vinha depois me falar da história da piscina. Então, também como é sair, às vezes, do enredo que você preparou dentro do mental para entender aquilo que o fluxo te pede. A história da piscina é assim. É a história de quando eu ganhei um campeonato de natação sem saber nadar. Camila, ganhei um campeonato de natação sem saber nadar. E detalhe, eu não sei nadar até hoje, tá? Então, eu falo assim, ah, você aprendeu depois? Não, não continuo sem saber. A história é assim, eu venho da família humilde, mas a educação sempre foi algo importante na minha família. Então, eu fui estudar numa escola particular. Antigamente, né? Antigamente, quando eu era pequenininha lá em Barbacena, né? O telefone era comprado. Então, minha casa era a casa que não tinha telefone, minha família não tinha carro. Então, vamos brincar assim, eu era a pessoa que não tinha. Mas eu estudava na escola, minha cidade era pequena, tinha uma escola, tinha duas escolas particulares. Eu estudei nas duas escolas, graças a aquilo que minha mãe acreditava. E teve a formatura do prezinho para a primeira série. E teve uma viagem para um clube. Eu morava numa cidade de praia, então eu não sabia o que era piscina. Porque depois da história a gente vai analisando, né? Eu não sabia o que era piscina porque eu nunca tinha ido a um clube. A minha família não tinha piscina em casa. Então ninguém nunca havia me dito que era perigoso. Anota isso. Quais coisas na sua vida as pessoas te dizem que é perigoso, ou as pessoas te dizem que não deve fazer, ou você se diz que você não deve fazer? Anota, faz essa pergunta para você. Então, eu, desde pequena, de 6, 7 anos lá, não sabia que piscina era algo perigoso, porque eu não conhecia, certo? Então, estou lá no clube, pá, brincando, como uma boa criança. E, e se eu sou assim, desse jeito aos 52, imagina eu aos 6, né? Falante, isso, então aquela menina, que o que chamasse eu estava ali para a vida e disponível. Porque o normal é a gente ir se fechando ao longo da vida, né? Então, quem tem criança pequena vê ela lá na essência, aí ela vai sendo podada. Então, eu era aquela criança, literalmente a criança livre. E a professora do prezinho lá falou: quem quer competir na natação para ganhar essa medalha? É, eu quase não sou uma pessoa que gosto de.
Competição? Medalha? Eu? Opa, eu me candidatei, né? Rapidamente. Então, a professora pôs lá todo mundo em fila. Eu imagino que ela não imaginava que teria alguma criança maluca que iria para uma natação sem saber nadar, porque em nenhum momento ela me perguntou. E aí, eu falo que ficamos em filinha e a professora lê, né? Um, dois, três. Puf, pulei. E aí eu gosto de dizer que aí o que o milagre aconteceu. E toda vez que eu falo isso, eu conto essa história muitas vezes e todas as vezes eu me emociono. Porque eu acho que é exatamente assim na vida. É assim que o milagre acontece. Eu tinha meus recursos. Quais eram os meus recursos? Eu era alta. Então, a piscina dava pé para mim. Ela Mas, pulou. opa, desliga o som, por favor, obrigada. Mas a piscina era de pedra. Sabe aquelas piscinas de rio? E eu ganhei a competição andando nas pedras. Então, meus bracinhos faziam de conta que eu estava nadando. Mas, na verdade, eu andava sobre as pedras. E os meus colegas nadando cachorrinho. O que que é isso? Quando você ouve um chamado, é um desejo da sua alma. E se você tem coragem de pular na piscina, Deus coloca as pedras para você. Então, não sei, amor. Não sei, então. Então, deixe, por favor. Obrigado. Então, é mais ou menos sobre isso. Quando que vocês ouvem um chamado, pulam na piscina e acreditam que Deus. Quando eu falo Deus, gente, você pode acreditar que a força maior é uma árvore, tá? Para mim não tem, não faz nenhuma diferença. Eu não estou aqui falando de religião. Eu só estou dizendo que existe algo que é maior que a gente. E cada pessoa chama do jeito que quiser. Eu acho que o importante, dentro da terapia para a vida, que é o método que eu escrevi, que eu entendo, um dos tripé tem a ver com espiritualidade, é acreditar que existe algo que é maior do que a gente. Então, que dia que você vai pular na piscina e acreditar que as pedras vão surgir? Que dia? Que dia que você vai fazer isso? Ou você já faz isso? Quem aí percebe que quando surge algo e que é muito mais forte que você acredita e vai? Ou você simplesmente fica na beira da piscina querendo ter o controle sobre tudo, sobre qual é a profundidade? Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? E quanto mais informações a gente tem, muitas vezes, sobre algo, mais medo de pular a gente tem. Porque mais contaminado a gente está daquilo que as pessoas disseram para a gente que deveria ser. O que vocês pensam sobre isso? Quando a gente começou o Todas em Mim, lá atrás, vai dar 11 semanas, né? Porque semana passada a gente faltou. Então deu quase 3 meses juntas aí. Eu pulei na piscina, porque eu não sabia como seria o processo. Algumas coisas já mudaram para a próxima turma e para a próxima continuidade, que eu quero contar para vocês. Mas vocês também pularam na piscina comigo. Vocês também acreditaram. Vocês também acreditaram na intuição que tinha dentro de vocês. Algo chamou para vocês e vocês simplesmente foram.
Porque eu não disse, a gente trabalhou todos os temas que eu falei que a gente trabalharia, mas eu não disse como uma aula muito estruturada e que eu acho que dificilmente eu vou dar alguma aula algum dia assim. A aula tal vai ser tal os pontos e blá blá blá. Blá. Eu não entreguei isso, mas todo mundo aqui comprou, porque não tem ninguém aqui sem comprar. Então, qual parte sua que você conseguiu ouvir e que talvez nas outras partes da sua vida você ainda não esteja conseguindo? Que bom, Michele, que você pôde estar. A Eneide falou que você ia viajar. Que bom, fico feliz. Muito bom para que a gente encerre o ciclo juntas. Fiquei feliz também. Que bom, fico Graças a Deus. ótimo, que ótimo. Então, assim, será que vocês têm ouvido essa parte? Porque quem trouxe vocês aqui foi essa parte. Confusão aqui de cachorro, marido, menino. Vocês têm ouvido ou não? Quem sente aqui que tem ouvido 100% essa sua parte que te faz pular nas piscinas da vida? Quem ouve, eu vou fazendo escalagem, né? Quem ouve 100%, fala eu aqui para mim. Põe assim. Põe quem ouve 100, põe 100%. Quem acha que ouve 80%, põe 80%. Quem acha que ouve 50%, 50%. Quem acha que ouve 10, 10. Isso. O importante é você ser honesta com você. Acho muito difícil aqui alguém ouvir 100%. Eu também não ouço 100%. E não é porque eu não ouço que você não possa ouvir, tá? Tá? Não é isso. É porque nos ensinaram. Lembra a história dos Imbas que eu contei lá para vocês na primeira aula da canção? De quem cantou a sua canção? Quem te lembrou quem você era? Não nos contaram. Quando você estava lá para pular na sua piscina, disseram para você assim: não pode, não deve, não isso. Ninguém falou. Estava lá mesmo, né? Obrigada. Faz uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas para a gente entender masculino e feminino. Alguém mais aí, quando pede alguma coisa para o marido achar, eles nunca acham? Quem mais? Quem mais levanta a mão? Olha, gente, unanimidade. Então, ó, estamos todas no mesmo lugar. Então, não vamos exigir algumas coisas que ele. Fala assim, pega ali naquela gaveta. Não está. Aí você vai lá na gaveta, abre a gaveta e entrega. Não é só aqui em casa, não, né? Então, olha, esse não pode ser um motivo de separação, tá bom? Porque se separar, vai encontrar outro exatamente do mesmo jeito. Se a separação, se quiser separar, tem que ser por outro motivo, não por esse. Que são estruturas do masculino e do feminino. Mas a minha reflexão para vocês é essa. Quem? Quem está se ouvindo? E se não está se ouvindo, o que está faltando ainda para você se ouvir um pouco mais? Né? Eu vi aqui, vamos pegar. Eu, 10% desconfiada, não sei por quê, 50%, 80%, 70%, 80%, 70%, 70%, 50%, 75%, 90%, ótimo, 50%, ótimo. Esse grupo foi um chamado para mim, eu ainda não pulei, ainda fico na beirada, nunca tenho confiança. Pulei na piscina. Que ótimo, Denise. Uhum.
Olha, Deus falou comigo através de você. Acordei hoje às 4 e não dormi mais, precisando me reinventar. Todos os dias eu pulo na piscina, agora só preciso sair do lugar. Uhum. Se você ainda precisa sair do lugar, você ainda não pulou. Porque quando a gente pula, a gente já saiu do lugar. Você já sabe que precisa pular. Isso já é muito bom. Tem uma coisa chamada autobiografia em 5 capítulos. Eu quero que vocês analisem agora racionalmente sobre a dor que vocês vieram buscar, em qual lugar vocês estão agora. A historinha é assim. Ando pela rua, caio num buraco, não sei aonde estou e não sei o que fazer. 2, ando pela rua, caio no buraco, já sei aonde estou, mas não sei o que fazer. 3, ando pela rua, caio no buraco, já sei aonde estou, já sei o que fazer, saio rapidamente. É um hábito. 4, ando pela rua, vejo o buraco, contorno ele. 5, ando por outra rua. Em qual lugar do seu processo você está agora? No 1, que você não sabe qual é a dor e nem sabe o que fazer. No 2, que você já sabe qual é a dor, mas ainda não sabe o que fazer. Um 3, que você já sabe qual é a dor, já sabe o que fazer, mas volta e meia você repete. No 4, que você já vê, antes de você fazer repetir, você contorna. Ou no 5º, onde você nem mais vê essa dor. Em que lugar que você está hoje? 2, 3, 4 ou 5? 3, 2 e 3. Que bom, Soraya. Gabriela, 3, 4, 4, 3. Ótimo. Isso. Então, percebe que vocês todas já sabem onde estão? E isso é mágico, gente. Todas aqui. E eu tenho certeza que a maioria chegou aqui sem saber qual era a dor. Vocês já sabem onde estão. E a maioria já sabe o que fazer. Ainda repete, mas já sabe. Porque às vezes a gente fica olhando para o que falta. Eu ainda não sei isso. Tá bom. Mas o que você já sabe do que você não sabia? Percebe? Isso é forte e mágico. O que você já sabe que você não sabia? Vocês entendem que você hoje é um sonho ou um futuro da você mesmo que começou aqui em abril? Você percebe que hoje você já é uma versão melhorada de você? Você tem consciência disso? Ótimo, porque esse nosso trabalho de hoje é para lembrar o quanto você já caminhou e quantos recursos vocês tiveram até agora. Porque às vezes a gente tem um lugar da autoexigência. Tem pessoas que vão pular mais rapidamente, mas não é porque são melhores, é porque já fizeram várias e várias coisas que fortaleceu para que ela pudesse pular. Tem outras pessoas que ainda não conseguem. E tá tudo bem. A gente precisa aprender a respeitar o nosso próprio processo, o nosso próprio caminho. E às vezes a gente acha que tá ruim e a gente não, às vezes não olha nem para o lado como estão as outras pessoas. A gente só olha para o que falta, para aquilo que a gente ainda não tem.
É assim ou não é? Eu falei para o Tiago que está aqui, eu falei, Tiago, vai embora para Portugal, meu amigo, porque lá o que é um lugar para ser explorado. As pessoas não sabem nada do digital. Elas têm uma sede do autodesenvolvimento e elas não têm recurso. A gente olha e fala assim, nossa, muito melhor que a gente. Não, gente, nós estamos muito à frente nesse plano. E isso é legal da gente conseguir olhar aonde a gente está e onde a gente não está. Ok, agora eu quero ouvir alguém. Me conta como tá, como é tudo isso que eu falei. Vou ouvir duas pessoas. Quem quiser, levanta a mão para eu ouvir e de como que você está, de como é isso tudo que eu estou falando até agora, de como está a sua piscina, de como que você está se sentindo no seu próprio caminho. Alguém quer falar ou ninguém quer contar? Adorei sua história, Denise. Ah, Denise, ela, ótimo. Então abre aí, Denise. Bom dia. Denise, eu queria aquele vídeo da sua filha para eu publicar nas redes sociais. Ela me mandou um vídeo da filha dela, gente. Fiquei emocionadíssima. Assim, mostrar para vocês. Eu estava mostrando. Quem é ela que se vê quando se olha no espelho? Ela é linda de si. Não, bonitinha demais. Eu falei assim, gente, que é aquilo? E aí você olha e fala assim, uau! Que futuras gerações, fiquei muito emocionada mesmo, porque é olhar para as mulheres que nós estamos podendo ensinar elas a serem donas delas mesmas. Então, achei lindo ela cantando a música, interpretando, e achei maravilhoso. Não, é interessante que você falando da questão das oportunidades, né? Eu lembro lá antes de começar, você colocou no Instagram um chamado, né? Que o quanto a gente deve aproveitar as oportunidades. Eu comentei isso com a minha irmã essa semana. Eu falei que tá chegando tanta coisa na minha vida, e eu falei assim para ela, nossa, eu sei que são oportunidades que o universo está jogando na minha mão e que eu preciso agarrar todas elas. E está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E era uma crença minha que eu achava que eu não dava conta, né, de agarrar todas as oportunidades e saber administrá-las. Mas está algo tão gostoso e tá tão transformador. E, e uma coisa assim, né, colocando uma... Eu estou com uma consultora de imagem. E era algo que eu tinha muita resistência. E eu falei, gente, olha, bem no momento onde eu estou trabalhando esse olhar, né, da mulher, chega uma consultora e ela falou, Denise, você precisa colocar para o mundo quem você é. Você está muito escondida. Eu falei, nossa, escutar isso de outra pessoa, né, ela deu voz a algo meu. E eu estou sendo convidada todos os dias, você falou da minha filha. Estou sendo convidada todos os dias para olhar para isso de uma forma amorosa e olhando, enxergando isso até isso, né? O que que eu tenho passado para ela. E aí ontem à noite, isso que eu queria compartilhar também. Eu estava assistindo os seus stories, né, de Portugal. Ela falou assim, mãe, quem é ela? Ó, a pergunta, né? Quem é ela? Olha que Quem simbólico, é né? ela? Quem é ela? Aí eu falei assim, é minha professora. Aí ela falou assim, onde ela tá? Eu falei, em Portugal. Ela falou assim, e por que também nós não estamos lá? Então, ela falou assim, não, ela falou alguma coisa de viagem, né? Então, eu tenho percebido assim, que ela me convida a todo momento, e eu achei muito bonitinho, porque aquela hora que ela olha para a câmera da filmagem da música,
ela aponta para mim. Eu achei que ela estava apontando para eu estar filmando ela. E depois ela falou assim para mim: não, mamãe, é você, meu espelho. Aí eu falei: uau, né? Uma criança de 6 anos me, me convidando para realmente olhar mais a fundo e cuidar de mim, porque às vezes a gente não imagina o quanto a gente está sendo espelho para os nossos filhos. Mas isso que eu queria compartilhar, que é a gratidão, né, a você e ao grupo ali pelo acolhimento. Obrigada. Que maravilha, Denise. E é exatamente isso. A gente é sempre um espelho para os nossos filhos. Acho que é o Hellinger que fala isso, que uma mulher, quando ela se cura, se cura todo o sistema. Porque a gente não ensina pela fala, a gente ensina pelo exemplo. E aí a importância do grupo, Denise. O que que o grupo faz com a gente? A nossa profissão, que no caso a Denise também é psicóloga como eu, ela é muito solitária. E a gente fica sozinho na nossa sala, com o nosso cliente, com a nossa verdade. E quando a gente pode ir para um grupo onde a gente se trabalha também, mesmo que é aquilo que uma vez você falou, nossa, eu já fiz tantas coisas, mas parece que o movimento em direção à minha mãe agora foi o mais profundo, né? Você falou nisso em um dos dias. Uau, que bom! Mas o grupo potencializa isso. E é isso que esse grupo me mostrou. Eu quero, eu sair com uma verdade. Eu quero continuar fazendo esse trabalho em grupos, em grupos, em grupos. Porque eu acho que o grupo potencializa. Ele faz com que a gente cresça. Porque às vezes a gente não tem uma dor com um processo psicoterapêutico individual, mas a gente tem várias dores que precisam ser curadas. Então, obrigada pela sua partilha. E a dança da sua filha foi lindíssima. Diga para ela que eu também quero conhecê-la, né? Porque eu adorei do quem é ela. Exatamente. Quem é ela? Quem é ela? Exatamente. Quem é ela que me vê quando eu olho no espelho? Eu adoro essa música. Alguém mais além da Denise? E ó, um feedback, Denise. A sua luz começa a ficar mais clara. Vocês lembram que eu falei já para ela uma vez? Falei assim, Denise, interessante. Tem aula que você fica completamente escura e eu não te enxergo. E aí ela está dizendo, eu estou trabalhando a consultoria de imagem para que possa ser vista. Ok. Mas a gente ainda não vê ela com clareza no vídeo. Então ainda tem coisas para que você se mostre de fato ao mundo, como você é, com toda a sua potencialidade, né? Isso é muito bonito. Quem mais? Quem mais quer compartilhar algo? Ninguém mais? Porque não tem ou porque está com vergonha? Bem, Isso, Michele. Olha, eu ia falar assim, vou chamar a Michele. Aí você abriu o microfone. Gente, meu negócio aqui está ficando cada vez mais, assim, algo esquisito, viu? assim, foi maravilhoso, desde o primeiro dia do nosso encontro até, nossa, eu vou sentir falta. E assim, o mais importante que assim, a gente não vai estar perfeita, né? Assim, não vamos conseguir a perfeição sempre. Que a gente buscando sempre melhorar cada dia mais. E Uhum. o que eu senti de melhor em mim, assim, que melhorou o que eu estava buscando, muita insegurança, né? Medo das minhas imperfeições, do que a outra pessoa acha disso. E assim, isso melhorou assim, posso te falar 90%. Eu olhar para aquela correria também do trabalho, do dia a dia, a minha relação até mesmo com as meninas, aquela correria, se eu não parar
e olhar nos olhos, escutar, a escuta melhorou muito também, sabe? Com Uhum. as meninas, da gente estar mais junto, de eu dar mais atenção e deu até mesmo de ajudá-las para serem adultas, sem tantas restrições, sem tantas, né, crenças. Foi assim, foi libertador. Uau, mas que bom, parabéns, que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz da gente ter conseguido isso juntas. Parabéns, parabéns. Eu sabia que ia te ajudar. Que bom, que bom. Muito bom, Michele, muito bom. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Eu falei que era duas, a pessoa não tem palavra mesmo, né? Fala, Sandra, querida. Ah, deixa eu abrir meu microfone. Eu queria contar assim, para mim foi, eu acho que desde o início foi muito importante, foi muito intuitivo quando eu escolhi participar desse grupo. Eu já namorava algumas coisas, eu estava te vendo, né, ouvindo falar de você, a gente não se conhece, acho que pessoalmente, né? Mas Sim. assim, está sendo muito especial. E eu não estou pensando agora no momento assim, no crescimento e à medida que a gente foi trabalhando, uma coisa muito importante que você falou assim, a gente vai ficando mais solitária, né? Então, o que eu tenho sentido, assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de me posicionar, e eu falei que estava num momento muito importante da minha vida, né? Tanto de idade, Uhum. de profissão, quanto familiar, né? E eu tenho dito mais as coisas para as pessoas, para a família, eu tenho pontuado mais. E eu vou, assim, a única questão é que a gente vai ficando mais sozinha, né? Você vai ficando, incomoda. Eu acho que isso tem incomodado um pouco as pessoas porque eu tenho sido mais verdadeira, eu tenho dito mais as coisas, mas eu acho que é um crescimento, eu acredito muito no grupo. E eu acho que a coisa do estar em grupo realmente nos fortalece. E ver tantas mulheres nesse movimento, a gente também, aí a gente não fica tão sozinha, porque aí a gente está vendo que nós estamos todos, porque aí eu vou olhando, a gente, pela minha profissão também, eu olho muito para o outro, né? E eu olho muito pouco para mim. Então, está sendo um momento tão especial. Eu não estou pensando assim, se eu curei o que eu vim procurar, mas eu acho que eu já caminhei muito tempo, muitos anos de terapia, muita coisa já aconteceu diferente. Esse novo olhar. Então, eu acho que eu já pulei na piscina e às vezes eu até dou conta de nadar, mas a gente ainda fica um pouco insegura. Mas eu acho que eu já caminhei muito. É o meu processo de mudança. Eu nem estou olhando o profissional, eu estou olhando muito para mim. Então, esse momento, pular na piscina, foi assim: estou olhando para a Sandra mulher. E acho que foi isso que eu vim buscar. E eu estou encontrando, de verdade. É um caminho, como diz a Michelle, né? A vida vai ainda tem muitos desafios, né? Mas eu estou muito feliz. Assim, eu espero que a gente possa continuar de alguma forma por aí, fazendo Nós mais vamos. coisas. Ótimo, nós vamos. Vou. Ótimo. Ah, gente, que coisa boa. Adorei. Estou muito feliz. Que bom, Sandra. Fico muito feliz, fico muito feliz. Porque a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e, Aham. e às vezes não tem a oportunidade de ouvir todas, né? Como a gente gostaria. O grupo, ele é algo revitalizador. Eu acho que é transformador. Acho que o grupo transforma. Eu acredito muito. Sim. Por isso que Ai, desculpa. Ativa seu som que eu desativei sem querer aqui. eu digo assim, acho que por isso que eu vim, que eu acho que é um trabalho de grupo. Eu acho Hum, que isso é bacana. Eu acho que a gente enriquece muito, muito mais. O individual também, né? São processos diferentes, mas assim, eu acho que o estar na força, né? Eu acho que é isso que eu estou buscando hoje na minha vida, é essa força para viver com leveza, que o meu tema era ganhar dinheiro com leveza. Acho que talvez ainda viver um amor também porque eu tô fechada. Mas assim, eu acho que eu já me abri muito. Eu acho que assim, a minha cara já conta, assim, sabe? Muito é mais verdade. Você tá, tem leve, uma cara muito mais mais. sisuda, tá muito mais leve. Isso é verdade, Sandra. Tô muito mais leve, né? Mas Que assim, bom. tem sido muito, muito bom. Para mim, tô assim, tô feliz. Que ótimo, que ótimo. Ai, Tá bom? que bom, fico muito feliz, fico muito feliz. Então, isso tem a ver
com uma das coisas que eu andei pensando muito, né? É, eu entendi que existe um primeiro momento desse grupo do Todas, que é um eu comigo mesmo, né? Que é eu olhar para minhas coisas de uma maneira mais profunda. E um segundo momento, que é eu comigo, eu com os outros e eu com o mundo, né? Vamos falar assim. Então, o que eu vou fazer? Vai ter um novo grupo do Todas como vocês em agosto, e provavelmente em setembro eu começo esse outro grupo, que é um grupo mais de aprofundamento, que aí vai durar o dobro do tempo. Vamos pensar assim, 6 meses, né? Mas eu acho que vocês ficarem. E também não quer dizer que quando a gente faz um processo uma vez, ele vai ser diferente, porque eles vão ser 6 sessões, eu vou compilar ele de uma outra forma, porque eu achei, e por isso que eu também quero fazer aquelas pequenas reuniões que eu disse para ouvir vocês, mas daquilo que eu fui vendo, ele vai ser isso. Um grupo quem que trabalha com marketing ou com produto, seria um produto de entrada menor, 6 encontros, e um outro maior de autodesenvolvimento, onde a gente segue com o grupo aí 6 meses, juntas. Como? Com processos, com aulas, com temas que eu vou pegar a partir de vocês e com esses trabalhos que a gente veio fazendo assim, né? Que aí teriam outras pessoas também. O que eu pensei para que esse grupo não ficasse desaquecido, não ficasse bem, e para aquelas pessoas que querem continuar o processo. Porque tem gente que pode virar e falar assim: Deise, para mim foi o suficiente, para mim até aqui tá bom, e tá tudo certo. A gente se encontra em outra oportunidade. Quem já está acostumado comigo sabe que eu não prendo ninguém comigo. Eu odeio isso. Na verdade, é algo que me sufoca. Eu tenho umas amigas consteladoras que as pessoas chamam ela de mestre. Mestre. Só de pensar alguém me chamando assim, eu digo, não é, eu me dá agonia. Porque eu não quero ninguém grudada comigo. Eu quero ter pessoas comigo, porque eu também cresço no grupo, né? Eu quero ter mulheres independentes que estejam ganhando seu dinheiro, que estejam com um amor, uma relação boa no casamento, que sejam mães presentes, porque eu acredito de verdade que a gente pode ter tudo. Esse movimento ele surgiu. Por que que surgiu todas em mim? Porque eu estava ouvindo que uma mulher, para ser boa mãe, ela tem que ser matriarca, gente. É mentira. Matriarca no aspecto eu me dedico exclusivamente aos meus filhos. Ou outras mulheres dizendo os homens não prestam, também é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Contaram para a gente mentiras. E a gente acreditou. E a gente continua acreditando. Então, o que eu quero é um número cada vez maior de mulheres. Ah, empoderadas também eu odeio essa palavra, porque empoderada significa que parece que eu sou empoderado, o outro é desempoderado. Não, eu quero mulheres inteiras, mulheres nas suas vidas, mulheres que escolham e falam assim: eu posso isso. Quando a Denise disse: Nossa, tá chegando tantas oportunidades. Cara, a vida é assim. A vida não é sem oportunidade. Quem não tem oportunidade é porque não está no seu fluxo. Eu gosto de dizer que a vida é Wi-Fi, tem um monte de coisa aqui para você pegar. Tem um monte de coisa. Por que que você não está na mesma vibração? O que eu quero é isso. Então, para aquelas aqui do grupo que quiserem continuar, voltem em agosto para esse grupo, porque na verdade, quem fizer o autodesenvolvimento depois vai ter sempre poder fazer esse grupo de 6 encontros. Porque eu acho que ele sempre renova algumas coisas, porque são movimentos diferentes. Vai poder voltar, e aí eu vou dar um desconto. Ah, você vai dar um desconto porque você quer que a gente faça? Sim, é verdade. Sim, porque vocês são pioneiras e vocês sempre vão ter um lugar diferenciado para mim, porque é um lugar de. Vocês pularam na piscina comigo, então, nesse aspecto, sim, isso existe um dar e receber diferente. E também porque eu acho que juntas
nós podemos mais. Juntas, nós somos mais fortes. Não porque a gente tenha que ser mais forte que fulano, ciclano ou beltrano, que o masculino. Não, nós só somos mais fortes que nós mesmos. Porque a briga não é com o outro, a briga é conosco. Nunca é sobre o outro, é conosco. Então, quem quiser conversar comigo, saber como é, me conta que eu vou explicar como vai ser. Então, eu não vou ficar insistindo, porque vocês são todas adultas e todo mundo aqui sabe o que é melhor da sua própria vida. Fala assim, Deise, eu quero. Me manda no meu privado, meu individual, eu já vou contar como é, todas essas coisas. Certo? No dia 13, nós vamos fazer um movimento lindo. Quero lá, a gente decidiu a cor, todo mundo de branco, vamos nos destacar, vamos mostrar, vamos convidar outras mulheres para participar desse lugar de seja você, seja leal a você, seja quem você nasceu para ser. Você pode ser mãe, você pode ter um relacionamento e você pode ganhar dinheiro e você pode cuidar de si, porque é verdade, a gente pode fazer tudo isso. Não deixem, lembre sempre da história da piscina. Eu só pulei na piscina porque eu não sabia coisas. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse pulado. Se alguém tivesse dito é perigoso, dá medo, faz isso, blá, 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 como uma boa criança, eu teria obedecido. Como eu estava na minha criança livre, eu só segui a minha intuição e fui. Beleza? Vamos fazer um. Todo mundo bem? Escreve para mim com uma palavra. Ah, já tem gente me dizendo aqui, bom dia, eu quero continuar o processo. Ah, que bom. Ah, isso é que é gente rápida. Escreve com uma palavra como é que você está se sentindo agora e nós vamos fazer um exercício coletivo. Eu quero saber como vocês estão. Bem, transformada. Ah, quero dizer que foi extremamente significativo para mim estar aqui. Voltei a chorar como criança na cura dela em todos os temas abordados e passei a enxergar e a me enxergar como mulher. Muitíssimo obrigada. Como foi o enorme primeiro passo para a minha tão esperada e sonhada ascensão. Domênica, que lindo! Muito, muito, muito lindo isso que você escreveu. Grata. Deixa eu tirar até uma fotinha, gostei disso. Quem mais? Deixa eu ver. Emocionada, pronta, confiante, confiante. Ótimo. Quem depois quiser escrever e me mandar também de como foi a experiência, fico grata para que a gente possa, às vezes, mostrar isso para outras mulheres e, quem sabe, elas possam crescer junto com a gente. Todo mundo pronto? Eu vou fazer um exercício oculto, porque vocês já sabem muitas coisas, então, A e B. Eu quero com vocês 3 folhas. A, B e C. Como será? Pega um espaço. Aqui é o A. Aí você vai contar o número de passos, tá? Bem no início aqui. A. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser 5. De maneira que eu esteja te vendo na câmera. 5 passos, no meu caso dele. E aqui a 5 passos é o B. E carrega o C na mão. Todo mundo marcou aí? Vamos fazendo coletivamente. Vamos lá, Aparecida, Thaís, Domênica, deixa eu ver a cara de vocês para poder acompanhar vocês. Ah, a Domênica está no carro, chiquérrima. Entendi. Ótimo. Então, Domênica, você vai fazer assim, ó. Aqui é o B e aqui é o A, certo? E aí depois, quando eu falar o C, você vai mover
o A, mas como ele fosse esse C. Ficou claro? Beleza? Se alguém mais tiver como a Domênica, é assim que faz. Todo mundo aqui no A, certo? Com o C na mão, ó. C na mão, C na mão. E o B lá na frente aos seus 5 passos, mais ou menos. E eu quero que você sinta, você também, Domênica, o movimento até onde a sua mão vai. E sinta o movimento do seu corpo em direção ao B. E veja quantos passos você se sente confortável dando. Não pela cabeça, mas pelo corpo. Como se seu corpo fosse levado. Vai respirando. E vai respirando. E veja o que tanto que seu corpo caminha. E quando o seu corpo parar, você coloca o C ali naquele lugar. Pode ser mais próximo ao A, pode ser entre os dois, pode ser mais próximo ao B, não importa. Não tem lugar errado. Todos os lugares são certos. Quando você achar o lugar, o C, fique em pé onde está o C. E veja se qual é a sua sensação no C. Qual é o seu lugar? Isso. Olhe do C para o B e sinta o que você tem, o como você se sente. Do C para o B. Qual palavra vem para você? O C é aonde você está hoje. O B era seu desejo. Olha como você está mais perto dele. Talvez você já tenha até chegado. Ó, respira, fica aí. Depois a gente compartilha. Emociona agora não, Renata. Tô vendo todo mundo daqui de longe. Deixe isso, sinta. Nossa, você já está mais do que você. Agora olhe para onde você começou a jornada, é lá no ar. E como se você pudesse olhar para você que começou a jornada, que olhava muitas vezes para os seus antepassados, que olhava para as outras histórias. Olhe para você de antes e diga para você de antes: obrigada, obrigada. Isso. Diga para você de antes: a sua coragem me trouxe até aqui. A sua coragem me trouxe até aqui. Sem você, isso não seria possível. E volte a olhar para o seu eu de agora em relação ao seu eu do desejo do início do grupo. E perceba qual a palavra vem. Isso. Qual é a sensação que vem? Agora que você viu, anote, senta e anota, por favor. Tem que piscar. Todo mundo me ouve?
Então, muita gente emocionada, eu quero ouvir. Não? Obrigada. Renata, sua cara, eu sinto muito, mas você vai ter que falar. Já estou te avisando, só para não dizer que eu te peguei de surpresa, porque a sua cara é a melhor, assim. Sabe quando a pessoa está paralisada, ela está assim. Hã? Tô bege, como diria minha filha. Daisy, quero dizer que eu estou muito emocionada, porque eu não sabia que eu estava tão perto de tantas coisas que eu ousei desejar quando eu comecei o Todas. Foi um chamado que eu resisti e muito especial. E nesses 3 meses foram muitas realizações e a busca pelo meu eu, uma aproximação comigo, foi incrível, tem sido. A cada aula, a cada semana, e eu tenho me sentido muito presente. Uma das dificuldades que eu estava tendo muito clara é ficar no automático, na dor. E aí, na hora que você falou que o ser era tudo que cada um de nós está buscando, e eu estava imaginando que o B era o C é tudo que é onde a gente está, né? E o B é o que a gente está buscando, na verdade. Até me confundi aqui. E eu vi que eu estava tão perto, eu fiquei chocada. É possível. É isso que fica para mim, é possível. Uhum. É verdade. É verdade. Eu acho que o que falta é só o magra agora. Só falta o quê? O magra agora. Ah, Dá para ser boa profissional, dá para se sentir mulher, dá para ganhar dinheiro, dá para ter vida na vida, dá para ser magra, dá para ter tudo. dá para ter tudo. E às vezes a gente se boicota, Renata, para poder pertencer. Exato. Às vezes a gente se boicota porque é mais fácil dizer, não, mas tá bom, eu tô casada, tô ganhando dinheiro, mas eu tô acima do peso. Então eu pertenço de alguma maneira. A gente acha que isso é bobagem. Vou contar uma história para vocês. Quem mais quiser compartilhar, faz como a Soraya, já levanta a mãozinha. Contar uma história para vocês. Uma vez, uma pessoa que se tornou minha aluna virou para mim. é, Virou para mim e disse assim: Deise, sabia que eu não gostava de você? Eu falei, como ela não gostava de mim se ela nem me conhecia, né? Mas tudo bem. Acontece muito comigo, mas vocês vão entender. Eu falei, aí quando a pessoa diz assim, eu não gostava de você, ou eu gostava de você, eu quero entender o que aquela pessoa viu em mim. Não é para reforçar quem eu sou, é para entender qual que é a projeção que ela faz em mim, porque ela está fazendo projeção de qualquer maneira. Mas enfim. Aí ela virou para mim e falou assim: Não, porque eu ainda não era casada com Alberto, né? É, você é uma boa profissional, é reconhecida, ganha dinheiro, separa, namora, e é verdade, nunca tive problema com isso. Separa, namora, é bonita e ainda é magra. É assim, do tipo, não basta tudo, você ainda é magra, tem esse corpão. Eu falei assim: sai pra lá, né? Olho gordo, sai pra lá, olho gordo. Sustentar, Renata, sustentar o. A gente acha que é difícil sustentar o fracasso, mas não é verdade. Sustentar o sucesso é mais difícil. E por isso que é importante que a gente se sente em mesas com pessoas que estão melhores do que a gente, porque elas servem de inspiração.
Se você está em lugares que só você ganha bem, que só você é casada, ou só você, você se torna uma grande referência e você não evolui nada. Por isso que o movimento com o grupo desse, onde é um lugar de igual, onde cada uma está olhando para a sua dor, ele é importante. Porque faz com que você olhe e potencialize tudo aquilo que você já quer. Que é como isso. Cara, é quase um compromisso. Eu já consegui isso, agora eu vou emagrecer. E aí termina não sendo só pela Renata, é pelo grupo com todas. Entende? Fala assim, meninas, foi esse, foi aquilo. Ó, vamos fazer esse desafio coletivo? Vamos fazer um desafio coletivo, porque é um lugar de vamos crescer juntas, onde eu não estou mais sozinha. Porque esse lugar onde você se destaca e que tem um monte de gente que não se destaca e que olha para a Renata e fala assim: nossa, mas a Renata tá na mitidez, né, gente? Vocês já viram? Ela era ótima, mas depois que ela casou, ou depois que ela conseguiu um carro, ou depois que ela não sei o quê, ou depois, não fala sobre a Renata. Fala sobre a pessoa. E aí a gente precisa estar com pessoas que falam assim: nossa, Renata, então agora, ó, já sabemos qual é o objetivo, né? Mais magra. Tá fácil. Então vamos junto. Como é que a gente vai fazer isso junto, mais coletivo? Então, ótimo. Lindo. Porque é sobre isso, é sobre esse espaço de crescimento. Que bom, que bom. Ótimo, obrigada. Soraya, Obrigada. querida, fale. Bom dia, meninas, tudo bem? Olha, então, eu coloquei o A, né? Deu 6 passos, B, e na hora que você falou, inicialmente eu fui no automático para o A, mas aí depois eu refiz a atividade para entender melhor. Eu preciso caminhar aleatoriamente e ver onde eu vou parar, ou seja, novamente uma consciência do que tem que ser feito, entender melhor o que precisa ser feito. Então, eu refiz a atividade. E na hora que eu refiz, eu fui, o A estava lá e eu fui, eu dei uns, era 6 passos, eu dei em Você média saiu do quatro A para o passos, B, né? isso, Isso, do então A o para B o B, mas estava só que lá. Isso. em vez de eu ir reto, eu dei uma desviada para a direita. Eu dei em média 4 passos e consegui parar mais à direita, uns 2 passos para o B. Então, o meu C ficou mais à direita. Aí me veio na hora a mente, não sei se eu estou certa. É como se eu tivesse um propósito, mas eu estou, ok, desviando dele. Estou saindo dele. Eu estou, ou seja, indo um pouquinho na contramão daquilo que eu preciso fazer, daquilo que é importante para mim, Ou talvez. talvez eu vou te dizer o contrário. Eu Ah, gosto é? de ser meio esquisita, né? Talvez aquilo que você pôs como desejo Já era o não é. desejo que te disseram que você tinha que fazer. Pode E ser talvez também. agora, essa desviada, você possa olhar para outra coisa, não aquilo que você pensou Ótimo. que era. Olha a importância de falar, né? De ouvir. Entende? Pode ser. Porque você vem de uma prática aonde eu tenho que fazer o correto na estrutura, no, né, O que tem até que uma ser certa feito? inflexibilidade. Então agora o seu corpo, quando você foi no pensamento, foi, eu vou. Aí quando você falou, não, 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 já entendi que não é esse caminho, deixa eu deixar meu corpo me levar. Aí seu corpo virou e falou assim, talvez Uhum. não seja aquilo. Uau, Perfeito. que legal! Porque talvez não seja aquilo, talvez seja Perfeito. outra coisa. Porque muitas vezes a gente está indo para propósitos ou para objetivos que não são nossos. Tá? A gente está indo para propósitos e objetivos que nos falaram que a gente deveria ser ou fazer. Entendeu? Então, talvez a mudança de rota não está errada. Talvez seja o primeiro movimento que você está fazendo verdadeiramente de seguir o seu coração. Então, é um lugar assim de, uau,
E talvez aquilo que você achou como certo não é exatamente o certo. Então agora talvez a grande fala seja assim: segue seu corpo e seu coração. Segue. Isso. E aí, olha como isso te toca e te emociona. E a Soraya que chegou, eu olho e vejo ela mais leve, menos dura, mais flexível. Talvez seja esse um novo caminho. Um caminho da Soraya. Que bom. Muito feliz. Obrigada. Sueli, querida. Ai, meu olho entrou. Me ajuda a entender isso aqui. Vixe, gente, quando o povo começa com essa pergunta, com essa fala, eu não sei se eu continuo na sala, Ou ou foge. se eu, ou se eu, ó, porque assim, você concorda? Vem encrenca aí, Deise me ajuda com isso aqui. Eu falei, ai, Jesus, então vamos lá. É, eu, eu tentei ficar em cima do B, mas eu passei 2 passos. Legal, eu também. Aí, a palavra que me veio, que você pediu, foi venci, tipo assim, um peso desceu. Mas eu não tenho a sensação interna disso. O que está errado comigo? O que será que está errado? Ai, Como seria para a Sueli? Não sei se vocês lembram, eu só lembrei na hora que eu estava fazendo o exercício. Quando eu fiz um exercício parecido do desejo objetivo, que eu falei assim, nossa, o meu se transformou em outro ponto na sim. sala, Uhum. né? É. E aí, quando eu estava andando hoje, eu pus, e o meu corpo, ele queria ultrapassar o desejo meu também. Ploft. Como eu estava aqui na aula, eu não deixei ele fazer todo o movimento, que eu não sabia até onde ele iria. Então, eu parei intencionalmente. Será que a Sueli, para a Sueli, não é difícil ficar no prazer, na vitória, na leveza? Ah, é. Muito Isso, difícil. isso. Então, quando você diz eu venci, é como se você estivesse me falando assim, ó. Diz, eu venci, mas está tranquilo, tem alguma coisa esquisita aqui. Faz sentido, Sueli? É bem assim, cada conquista que eu chego, eu olho e falo assim: o que eu vou fazer agora? Isso, espera. Agora é hora de usufruir a conquista e sentir esse eu venci. Agora a gente vai fazer vários movimentos. Mas o importante é, dentro de uma jornada, eu também saber usufruir e também saber reconhecer o que eu já fiz. Nossa, que gostoso esse lugar. E pode ser leve, Sueli. Talvez seja uma das poucas experiências da sua vida que a conquista esteja sendo leve. É, Talvez todas as outras conquistas que você teve. foram muito pesadas. Exato. E agora a conquista está leve. E quando a conquista fica leve, como você, quando eu falo da Sueli, eu estou falando de todo mundo. O que que a gente entendeu, o que que a gente aprendeu sobre trabalho? Alguém ouviu assim da família? Trabalho pode ser leve, a gente pode ganhar dinheiro fácil, relacionamento é fácil, é tranquilo. Alguém ouviu? Não, né? Que eu também não ouvi. É assim, trabalho é pesado, ganhar dinheiro é difícil. Ai, casamento, nossa, é difícil demais. Criar filhos, nossa, gente, é muito complicado. Ninguém nos autorizou a ter uma vida leve, a conquistar com leveza. Você aprendeu a conquistar com leveza? Não. Hum. E o que a sua fala me diz é: eu conquistei com leveza e tá esquisito. É um novo padrão que se está estabelecendo dentro de você. É como se fosse um novo paradigma. As suas células emocionais de corpo estão acostumadas a vencer na exaustão.
Uhum. Porque é no esforço que a gente ganha. As minhas também. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui para Portugal, eu fui, comprei a passagem, comprei um espaço mais espaço, mas eu tinha aquele período que eu falei para vocês, terminou que eu teve o período de descanso. Cheguei lá muito cansada. Aí na volta, eu vinha no mais espaço de novo. E eu tinha que dar aula para vocês hoje. Para vocês, para o pessoal do Fomento, tem um monte de atendimento. Eu também aprendi como você, Sueli, a esforço. Não, dou conta. Tem problema eu vir sentada. Dou conta. E eu dou mesmo. Não importa o que isso vai custar na minha saúde É. depois, né? A gente dá conta, a gente é mulher forte, poderosa. Alguém aqui não é mulher que dá conta, né? Só que eu olhei para mim com amorosidade. Falei, não, bem, vou fazer meu upgrade. Sabe o que é isso? A minha bolsinha, a minha necessaire da executiva, que eu comprei ontem para poder vir dar aula aqui para vocês hoje. Eu falei assim, eu trabalho, eu posso, pode ser leve. Então eu vim dormindo deitadinha numa cama no avião. Então eu cheguei em Uberlândia descansada. Mas isso só foi possível porque eu aprendi que pode ser leve. Porque normalmente a Daisy viria no esforço. Vocês não iriam perceber. A qualidade da aula seria maravilhosa. Porque eu sei a entrega que eu faço. Mas o meu corpo iria perceber. Eu estaria na exaustão. Então, o que você está me contando é isso. É como fazer, ó, como eu trouxe aqui, vou fazer uma analogia. É como se você tivesse na executiva Eu vou fazer deitada. um upgrade. Isso! Você fez um upgrade, foi exatamente isso que eu fiz. Você fez um upgrade e você chegou no destino e você está assim para mim. Diz, mas esquisito, porque eu não estou cansada, minha perna não está doendo, meu corpo não está doendo. Tá tudo simples, fácil. Não é estranho isso? Se acostume. Talvez esse seja seu novo normal. Talvez agora as viagens que você vai fazer na vida seja só de executiva. Ai, Deus te ouça. Ah, isso! Porque a gente não está falando só da viagem física, Sim, claro. né? Fala do Então, resto, né? exatamente, então é sobre isso. Como seria para a Sueli, para todas aqui, só viajar de executiva na vida? Só deitado assim, ó, bonitinho, copinho de vidro. Se você quer vinho, te dão. Se você quer açúcar, te dão. Você escolhe a comida que você quer comer. Tem sobremesa, tem coberta gostosa, travesseiro gostoso para dormir. E você passa 10 horas ali tranquila. Pode ser leve. É sobre isso, Sueli. Então, o quê? Não estou sentindo. Ótimo, você viajou de executiva, bem. Pode ser leve. Entendeu? Sim. O que você não estava entendendo é que você estava naquelas econômicas, estava acostumado. Sabe aquelas que, não sei se todo Você mundo nem já. respira direito? Isso, aquelas mesmo, porque na econômica tem as econômicas sardinha, que você nem respira, e quanto mais vai para trás, vai ficando apertadinho, porque ela é mais junta do que o normal daqui, né, na nacional. Eu acho que já tem um lugar que era o mais espaço, que é o que eu falei que eu comprei, ou da saída de emergência também, que tem mais espaço, e tem a executiva. Você estava acostumada a ter vitórias só na econômica. Consegui, venci.
mas o corpo todo está doendo. Mas também é um processo importante esse, que todo mundo tem. E aí a gente pode ir evoluindo, ir para mais espaço, ser mais leve, até conseguir se permitir ter as vitórias, ó, de executiva. Que tal a gente só voar de executiva? Exato. E olha que não é mágico, né? Eu estava vindo da aula, do nada peguei minha bolsinha, falei, por que que eu vou levar essa bolsinha? Sei lá, só trouxe. Agora eu já entendi Acho que você por já que que eu, entendeu. agora eu já entendi por que que eu trouxe a bolsinha da executiva. Muito obrigada, Deus. Obrigada Você a me você. ajudou, não precisou fazer aí correndo, tá vendo? Tá vendo? Que bom. Fala, dona Thaís, que não era para estar, mas deu para estar. Que bom. Ô, Michele, desculpa. Hã? Falei, Thaís, tá vendo? Thaís, eu acho que você vai ter que falar. O Pior, né? campo me disse, então, ó, se prepare, porque depois da Michele vai ser você, porque eu te chamei sem querer. Então, É que eu estava no. Quando eu estava em cima do ar, e você estava falando para respirar, né? E eu já estava doida para andar. Doida para andar. Falei assim, nossa, eu parece que quero dar os passos, quero ir. E aí eu peguei, ultrapassei um pouco o B. E na hora que eu ultrapassei, me deu uma sensação assim de conquista, eu consegui, de dever cumprido. uhum, A caminhada até o C foi tranquila, foi confiante, foi liberta. que bom, que bom. Então, você foi além do que você imaginou que seria. Percebe? Sim, Que bom. Por isso que tá leve, tá fácil. Por isso que tá tranquilo na sua vida agora. Que bom, Thaís, que bom. Feliz Michelle, com a sua partida. Oh, olha Michelle, disso. Thaís, você está aqui. Olha, Michele, é assim, eu não sou ruim de confundir nome. Quando os nomes começam a confundir, é porque tem alguma coisa, a né? Thaís vai ter que falar, também Não, concordo. a Thaís vai ter que falar. Michele, obrigada pela sua partilha. E que bom que você conseguiu ficar. Que doideira é essa, hein? Thaís, sinto muito, pode abrir aí o seu som. Você está calada e aí você passou esse período todo calada, aí hoje o campo te chamou, então não tem jeito não. Então, eu fiz, aconteceu mais ou menos a mesma coisa das meninas, eu passei do B para o C, e eu senti uma tranquilidade, uma segurança muito boa no C. Então, assim, como se fosse meu lugar. Só que eu olhava para o B, parecia que era uma coisa tão distante, que era um abismo, um negócio tão estranho, mas você falando com No a... A, lá no início, o princípio, o A era o abismo ou o Não, B eu fui era o no abismo? A, tava aquela coisa, aí eu não Aí queria você sair andou do até A. o B, Aí eu andei passou. até o B. Era como se eu Isso. tivesse querendo voltar para o A. Eu tinha uma segurança. Uhum, Aí eu me senti, B, dei mais um passo, dois passos, eu fiquei no C. Então acho que eu me uhum. senti tranquila. Como se o B não fosse meu lugar, eu ficasse aquela coisa, a zona de conforto é no A, mas eu tô me sentindo segura aqui no C. Que é o E seu assim, lugar. você falando com a colega, até a que falou que saiu um pouco, desviou, e a outra que falou que não sabia o seu lugar, foi mais ou menos o que eu entendi. Que às vezes eu vim buscando uma coisa, descobri que até uma coisa que você me falou no início, outra coisa, só que às vezes a gente não se sente merecedor, né? Sempre tá querendo estar na econômica e não quer se mostrar, quer ficar calada, quer ficar naquela zona de conforto, né? E foi isso que eu entendi, porque assim, tem até que ver algumas aulas, mas nunca apareceu tanto compromisso nas sextas. Tipo assim, apareceu duas entrevistas, pra você ter uma noção, pra TV, pra eu representar na sexta, que eu não conseguia. Hum, Mas eu tô firme. Quanto isso. mais atrasa, mais eu quero ficar. Ótimo. E olha que interessante, gente, ó. Peguei aqui porque me chamou a atenção uma fala que ela deu no início. Às 8h16
A Thaís escreveu assim: eu fico na beirada, nunca tenho a confiança. Não, na cabeça dela, ela está na econômica. Aí olha o que o corpo dela levou ela. Olha a fala dela. Estou me sentindo segura no ser. Então, olha, muitas vezes, Thaís, como a gente já conseguiu algumas coisas, mas a cabeça da gente fica dizendo o tempo todo: você ainda não conseguiu, você ainda não é boa o suficiente, você ainda não é boa o suficiente, você ainda não é boa o suficiente. Ainda precisa aprender a cantar mais a sua própria canção, porque o corpo, esse exercício foi uma forma de assim, como eu explico? De como se vocês não estivessem ouvindo a fala de ninguém. Estivesse só na piscina, só a sua própria canção tocando, e eu disse: ouve sua canção. Por isso que eu falei: vou fazer oculto, porque vocês já sabem alguma coisa, e eu não quero que vocês manipulem. Então só ouve. E ali vocês ouviram o coração de vocês, a canção de vocês. E parece que tem muita questão do pertencimento, né? É aquilo que você falou lá atrás. É muito mais fácil você falar, ah, eu não tenho sorte, ah, eu não consigo, ah, isso tá difícil, porque todo mundo tá difícil. E realmente o sustentar o sucesso que você tá em outro patamar é mesmo falar, eu tô indo contra o mundo, eu sou mais merecedora que você, ou eu não sou tão, por que que eu tô nessa posição? Na verdade, esse é o problema, Thaís. Eu adoro uma frase, vou falar essa frase aqui para vocês. Eu tenho uma frase que eu falo assim: Deus me ama muito. Toda vez que eu falo essa frase, que Deus me ama muito, que Deus gosta muito de mim, tem alguém que me diz assim: nossa, Deise, que arrogância. Eu falei: por quê? Como é que assim Deus te ama muito? Aí eu digo para essa pessoa: eu não estou dizendo que Deus não te ama. Eu estou dizendo que Deus me ama. A minha relação com Deus eu cuido. Então, quando você está dizendo do sucesso, não é que eu tenho mais sucesso que o outro, porque não é sobre o outro. É você e o sucesso. Então, quando eu digo eu tenho sucesso, eu sou magra, Renata, eu sou bonita, ou eu ganho dinheiro, Soraya, ou eu tenho tudo. Eu não estou dizendo eu sou boa e você é ruim. Eu só estou dizendo eu. A gente tem um hábito de se comparar o tempo todo. Então, não é sobre o outro, não é sobre a jornada do outro, é sobre a sua jornada. Igual agora vocês fizeram com o C. Vocês não estavam olhando para onde o outro estava, onde estava sua mãe, aonde estava sua irmã, seu irmão, seu primo. Estava olhando assim, aonde a minha alma já chegou. E é sobre isso. É sobre o seu caminho. Não é sobre o caminho do outro. Fica claro? Todo mundo bem? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Pode falar, dona Camila, para a gente Olá. poder encerrar. Eu decidi falar porque eu acho que tem a ver com tudo isso. Que todo mundo, assim, como se fosse um fechou a ideia toda. É, eu fiz o exercício e eu fiquei muito perto do B. Muito perto. E assim, um passinho. Só que um lugar de, assim, sem ansiedade de ir. Meio que pensando assim, tá perto, eu já sei que é possível. Só que eu tenho que chegar lá bem. Então, nesse momento, eu tenho que cuidar de mim para eu chegar lá, assim, com a potência que eu preciso. Então, eu tô confortável hoje no C, né? Sabendo que o B é possível. E o, c- o, eu não cheguei no meu objetivo, que eu tracei lá no início. Mas eu já caminhei muito e sei que ele é possível, é alcançável.
E aí é o negócio do magra, né? O que eu preciso agora para dar esse passinho é me sentir mais confiante, é confiar em mim. E aí, quando a gente tá, que eu pelo menos, tô falando de mim, quando eu estou magra, né? Com cabelo bonito, eu me sinto mais confiante para a vida. Uhum. Então, eu acho que é isso, assim. Agora eu tô, assim, no dia que eu comecei, que eu assinei que eu ia vir participar aqui, eu já comecei a movimentar a minha vida, né? Eu já arrumei Ótimo. ajuda, já fui pro personal. Então, assim, eu acho que é isso, assim. É, eu não cheguei no meu objetivo, mas eu andei muito e agora eu sei que eu preciso cuidar de mim. Uhum. Ótimo. Vamos fazer um grupo dentro do nosso grupo para quem está precisando cuidar da autoimagem, como a gente pode fazer isso em conjunto, quem tem um recurso oferece para o outro. Eu tô dentro, gente. Eu tô dentraça. Entende? É sobre isso. Porque é importante não é aonde você chegou, é como você está fazendo esse caminho. Se você está fazendo esse caminho com dureza ou com leveza. A gente já pode fazer mais leve, mais tranquilo, ok? Fala, Cida. Sim, Gente, eu tô, e- minha maga tá forte hoje. Eu olhei para a Cida e falei assim: engraçado, a Cida não falou. E aí a Cida levanta a mão. Gente, eu não vou pensar mais isso de ninguém. Tenho que contar um sonho antes de terminar aqui. Vocês vão me dar 5 minutinhos e eu quero fazer um exercício coletivo, contar meu sonho e a gente termina. Fala, Flor. legal. Bom dia. Estou aqui ouvindo tudo e faz todo sentido, porque eu só fiquei com a câmera fechada porque eu estava cuidando de mim, fazendo coisas que são importantes para mim. E foi algo que ficou muito forte nesse percurso e estou indo bem tranquila. E quero sim andar só de executiva. Eu vou fazer esse trabalho para isso. Então, quero agradecer, foi muito bom essa trajetória. E essa questão aí que você falou da maga, a gente tem que tomar cuidado, porque ontem eu andei pensando umas coisas, os negócios foram, nossa, tem que pensar sempre assim, porque senão a gente atrai o que não deve. E concordo com você, Deise. Deus, o universo, me ama profundamente e cuida de mim, preparando sempre um futuro maravilhoso. Então, obrigada, Deise. Obrigada, meninas. Foi muito bom. Que bom, Cida, que bom. Fico muito feliz, né? A gente já está em várias caminhadas juntas. Ai, que bom. Antes da gente fazer o exercício coletivo, hoje eu tive um sonho. Ontem à noite, eu sempre rezo do meu jeito, minha conversa com Deus, né? E eu falei assim, gente, é esse caminho mesmo, é isso que eu tenho que fazer, é esse produto, isso, né? Até para o que que eu ia falar com vocês. E aí o sonho, eu vi algumas, uma das pessoas que eu vi muito claro foi a Lu, até falei para ela, Lu, te vi num sonho. Era um lugar, um campo aberto, mas tinha tanta gente. E aí nesse espaço, muitas mulheres, muitas e muitas mulheres, né? E eram como se tivessem palestras e aí depois eu fui entendendo que era um tipo um encontro, né? E aí no final desse encontro, sabe aquela roda, não é não é biodança nem nada disso. Sabe igual coisa de carnaval, onde a gente faz um trenzinho? Então eu fazia um trenzinho e vi um caracol de mulheres atrás, assim. Eu falei assim, nossa, que sonho bonito, que sonho significativo, né? Então, esse foi o meu sonho que aconteceu. Quem sabe? Vai ser Domênica. Acho que ela abriu aqui sem querer. Acho que sim. Né? Então, talvez, quem sabe, a gente possa fazer essa grande dança coletiva. Quem tiver com desejo de continuar, só me avisar e eu falo como é que vai ser. E agora eu quero que todo mundo ponha os pés no chão e sinta. Feche os olhos. Isso, fechando os olhos. E sinta atrás de você
todas as que vieram antes, todas as pessoas que vieram antes do seu sistema. Isso. Seus ancestrais, seus pais, sua mãe especificamente. Sinta atrás de você. Isso, como se você pudesse dizer sim para todas. Sinta ao seu lado as inúmeras versões de você mesma. Talvez a menina dolorida, adolescente, a jovem. Aquelas que você cuidou durante esse processo. Sinta. E veja à sua frente as suas versões futuras, assim como a sua descendência, para aqueles que tiverem filhos, seus netos, seus bisnetos, e suas versões, o seu eu futuro. Só sinta. E com todas essas pessoas, eu quero que você abra os braços, abra seus braços, isso, e sinta todas. E agora, como se você pudesse dizer e trazer coletivamente para você, e vá trazendo e dizendo: eu tenho todas em mim. E coloque todas no seu coração. Eu tenho todas em mim. E sinta todas essas mulheres, todas essas pessoas do seu sistema familiar, todas as suas versões anteriores e futuras, todas em você. E com isso você se sinta mais forte. Que bom. Abrindo os olhos, com uma palavra escrita no chat para que a gente possa ir embora desse encontro e que de alguma maneira a gente possa continuar na nossa vida. Ah, vou fazer diferente, quero uma palavra no áudio mesmo. Todo mundo vai dizer alguma palavra, uma palavra só de como está se sentindo e como está indo embora. Eu vou fazer a sequência aqui do meu porque vai ficando fácil. Sueli, abre o áudio. Completude. Ótimo, obrigada. Daniela, Feliz. Denise, Gratidão. Eneide, Soraya, Todas em mim. Domênica, será que pode falar uma palavra? Ela estava numa reunião. Inteira. De novo? Inteira. Inteira, obrigada. Michele, Merecedora. merecedora. Renata, Expansão. Gabriela, Realizada. Sara, tá sem áudio. Começo. Começo, ótimo. Sandra, Forte. Eu fico sem áudio, Thaís. desculpa. Aparecida, Iluminada. Aline, Gratidão. qual palavra? Gratidão. Gratidão, ótimo. Thaís, Pertencimento. Lucilene, Gratidão. Roselena, quando acabar. Roselena, acho que ela sai. Então vou. Camila, Confiança. ótimo. Márcia, Gratidão. a minha fala também é gratidão. Gratidão por tanto e pela oportunidade. E eu vou pôr uma musiquinha para que a gente possa ouvir e se sentir. Vamos lá? Quem é
mais do que eu vejo, quem é ela que me vê? Tá Quem muito é ela baixo, que me Deise. vê? Nós Hã? não tá ouvindo direito. Tem que pôr com o áudio. Tá. Já sei onde que é, peraí. E depois a foto, tá? Ah, então fazemos a foto e eu já vou pôr aqui o áudio. Tá, Ok. Então a ok. Roselena, a Thaís, podem abrir a câmera? Acho que a Roselena não tá aqui, né? Ah, Domênica. Ok? Vamos lá? Todas sorridentes? Ok. Ok. Vamos ver se eu consigo agora pôr a música que eu quero encerrar. Consegue aí, Paladino? Pronto. Tá um minuto. Que bom, gente. Feliz por a gente ter terminado esse ciclo. Feliz por a gente ter continuado, né? Isso. Ah, opa. Obrigada. Que a gente se encontre em breve. E no dia 13 eu vejo a grande maioria para a gente poder dar um grande abraço em conjunto. Beijos no coração de cada uma e até breve. Tchauzinho. Deise, você tem um tempinho ou não? Tenho sim. Então tá. Você queria gravar alguma coisa? Ah, tá. Ele só vai gravar uma finalização e a gente conversa. Ok. Eu gosto de me gravar chorando. Como é que você está se sentindo? Chorando para variar, coração expandido, feliz, com a sensação de dever cumprido, a sensação de ter impactado inúmeras mulheres, de percebê-las no crescimento e cada uma cada vez mais apropriada de si, podendo ter sucesso na carreira, ser a melhor companheira, ser presente com os filhos e presente principalmente pelas mesmas. Gratidão ao primeiro grupo do Todas em Mim. Vou te tirar aqui, Roselena e Gabriela, tá? Beijos no coração, fiquem com Deus.